Pode se sentar. Ô glória. Estou vendo ali um banner 2021, o ano apostólico do firmamento e da ampliação da tenda. Ô glória, é ano de então estar firmes e ampliar o nosso raio de ação. E eu quero ministrar para você uma palavra que o Senhor me deu algumas semanas atrás. E eu quero encaixar com esse ano apostólico que vocês estão declarando. Amém? Irmãos, para nós lá, Deus diz que 2021 vai ser o ano da retribuição. Ele nos deu um texto que está lá em Apocalipse 11, 18, não é o que a gente vai ministrar, mas ele deixou bem claro para nós, que esse ano que nós entramos, vai ser um ano em que o que você semear, você vai colher, quer bem, quer mal. E ele nos diz que vai ficar muito claro, o que o Senhor nos disse é que até então, as colheitas muitas vezes elas não ficavam visíveis, mas de agora em diante vai ficar muito claro quem serve e quem não serve, quem está brincando e quem está levando a coisa a sério. Vai ficar muito claro as pessoas que semeiam coisas boas e as pessoas que semeiam coisas ruins. Ele diz que vai ficar muito claro a diferença entre os que servem e os que não servem. E o nosso povo ligou as antenas. Porque se ele está dizendo, eu creio no que ele diz. Mas no meio de tudo isso, o Senhor entrou com uma outra palavra. E até então eu me questionei, falei, Senhor, mas nós estamos falando de retribuição, de recompensa, de colheita. E o Senhor vem com outro texto que não tem nada a ver. Ao meu ver, não tinha nada a ver. Mas esse texto desencadeou uma série de mensagens lá na igreja, e nós já estamos há 2 meses falando sobre um assunto, e no próximo domingo nós vamos continuar o assunto, e eu acho que o assunto ainda vai até fevereiro, quando eu saio de férias. E eu quero compartilhar esse texto que deu origem a essa série de mensagens com vocês, porque queimou no meu coração isso, e eu acredito que tem a ver com estar firme e alargar as tendas. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios. Capítulo de número 2. Segunda Coríntios 2. Eu quero ler com vocês os versículos 10 e 11. Segunda Coríntios, capítulo de número 2, versículos 10 e 11. Diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Ou em outras versões diz assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Verso 11, porque não ignoramos os seus ardis, ou em outras versões vai dizer, porque nós não ignoramos os seus desígnios. Só até aqui por enquanto. Irmãos, Paulo havia escrito a primeira carta aos Coríntios e havia um problema. Se não me engano, lá no capítulo 5 ele vai falar de um cara que estava
mantendo relações com a madrasta. E Paulo orienta aos irmãos de Corinto o seguinte: vocês precisam dar um basta nisso. Entrega o cara na mão do diabo. Eu fico pensando, se um pastor chegar de púlpito e falar, alguém do nosso meio está em tal pecado, nós vamos entregar a vida dele para o diabo. Foi isso que Paulo falou. O cara vai ser peneirado, mas no final a alma dele vai ser salva. Às vezes eu leio umas coisas na Bíblia que eu acho que se a gente pregar nos nossos dias, não sobra nem a gente. Mas Paulo falou, precisa dar um jeito. O cara não pode continuar no meio de vocês com esse pecado. O que parece é que a igreja de Corinto apertou o cara se arrependeu, e eles perdoaram o pecado dele por ele haver se arrependido. E aí Paulo está escrevendo agora a segunda carta aos Coríntios, e ele está dizendo assim, bom, se vocês perdoaram ele, quem sou eu para não perdoar? E ele diz assim, eu vou perdoar para quê? Para que o diabo não alcance vantagem sobre nós. E aí ele diz assim, porque nós não ignoramos os seus ardis, ou as suas intenções, ou os seus desígnios. E quando eu preguei essa mensagem lá na igreja, eu dei um tema para essa mensagem. E o tema era, e eu vou dar esse mesmo tema para vocês: não ignore o diabo. Irmãos, sabe qual eu tenho percebido de uma forma sutil um mal que tem se instaurado em grande parte da igreja? Houve um tempo em que a igreja deu uma grande ênfase à batalha espiritual. Livros eram lançados, havia pregações, congressos de batalha espiritual, seminários de libertação. Aí começou aquele mover dos encontros. Aí nos encontros tinha aquelas ministrações de libertação. O povo ficava endemoniado. Nos cultos era 10, 15, 20 pessoas caindo endemoniadas, expulsa demônio, aquele negócio todo. Mas parece que o diabo saiu de férias. Parece que a gente já não vê mais a igreja falando sobre batalha espiritual. Parece que a igreja hoje não acredita mais em batalha espiritual. E posso estar enganado, a gente já não vê o número de endemoniados que a gente já viu no passado. E hoje parece que na era dos iPhone 12 sem carregador, dos iPads, dos iPods, das Smart TVs, na era de tanta tecnologia, falar sobre um inimigo espiritual parece que você é arcaico. Uma igreja que começa a falar que nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, contra seres sem corpo, seres espirituais. Parece que a gente está contra tudo. Na época dos smartphones, será que a gente ainda acredita que nós temos uma luta espiritual? Paulo diz assim, nós não ignoramos que nós temos um inimigo. E esse inimigo, ele tem intenções. A palavra ignorar aqui, irmãos, fala de eu não atentar, eu não saber, eu não levar em consideração alguma coisa. É estar em trevas sobre um assunto. Então Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto, nós não devemos ignorar que existe um inimigo espiritual. Nós não devemos ignorar que nós estamos inseridos numa batalha a nível cósmico com os seres espirituais do mal, das trevas, e que esses seres não são seres ignorantes, tolos, mas são seres que têm uma mente e que eles maquinam o mal e buscam nos destruir.
O que Deus está nos chamando a atenção para nós lá é que sutilmente nós como igreja podemos estar ignorando o inimigo. E qual é o problema quando nós ignoramos que nós estamos numa batalha espiritual? O problema é que você pode estar tratando algo espiritual de forma natural. Exemplo, você vai no médico, está sentindo, sei lá, tontura, náusea, não sei o que você está sentindo. Vai no médico, faz 300.000 exames e o médico vira para você e fala assim, você não tem nada, mas você sente alguma coisa. Será que hoje os crentes param para analisar e pensar assim, isso pode ser espiritual? Agora imagine que a dor de cabeça que você pode sentir, ela é espiritual. Você acha que vai adiantar tomar dipirona? Agora, quantas coisas também, elas são naturais, e a gente quer tratar com remédios espirituais. Ou seja, se algo é natural, eu preciso dar a resposta certa. E se algo é espiritual, eu também preciso dar a resposta certa. Mas quando nós ignoramos o mundo espiritual, a chance de nós estarmos dando remédio errado para uma situação, ela é grande. E o que eu tenho percebido é que a nossa geração é uma geração que está ignorando o diabo. Houve uma época em que os crentes oravam por tudo. Ia comprar uma camiseta, via um desenho meio estranho, já orava, nem comprava, se preocupava com o lugar que ia entrar, o que ia comer, o que ia beber, se incomodava com tudo. O filho ganhava um presente da avó, ele fuçava, abria a boneca, pegava o carrinho, virava de cabeça para baixo para ver se não tinha um tridente, se não tinha um boneco de voodoo dentro. Quando vi um desenho muito... não estou sentindo paz nisso aí não. Houve muitos exageros naquela época. Só que hoje eu acho que a gente está indo para um extremo que para mim é mais perigoso. Sabe qual é? A gente já não vê mais mal em nada. Não tem problema em nada. O cara vai lá, compra uma camisa escrito Lucifer... e está no louvor tocando, e ele acha que não tem problema nenhum, e se você vai falar, não, mas agora tudo é diabo, tudo é demônio agora, você vai falar com os crentes, mas agora tudo é demônio. E eu disse lá para o nosso povo, eu prefiro um povo desconfiado com tudo, do que um povo que engole qualquer coisa. É preferível um crente que ele chega numa loja para comprar uma camisa e olha e fala, cara, não estou sentindo paz, ainda que é 10 camisetas por R$50. Da marca mais famosa, da original. Mas ele olha e fala, não, essa marca é meio estranha, eu não sinto paz, eu não vou levar. Do que a gente ter essa geração de crente que está aceitando tudo, está levando o diabo para dentro de casa. Porque Paulo diz assim, eu não quero dar vantagem para o diabo. Irmão querido, você sabia que muitas coisas podem não estar acontecendo nas nossas vidas? A batalha que você está vivendo pode estar prolongada, sabe por quê? Porque você pode estar dando vantagem para o diabo. Pensei que eu ia ouvir pelo menos uns 5 glória a Deus, com máscara e tudo. Irmão, se Paulo está dizendo que ele estava perdoando porque ele não queria dar vantagem para o diabo, é possível que eu e você estejamos dando oportunidades para o diabo ter vantagem sobre nós. Eu sei que vocês nasceram crente, que assim... eu estou aqui ministrando, eu sinto a santidade de vocês, saindo de vocês desde a época do berço. Mas eu nem sempre fui crente. E uma vez eu briguei com 3 caras. Tudo que você quer naquela hora é não dar vantagem, mas ter uma vantagem.
E eu me lembro que um deles caiu. Quando ele caiu, o que você pensa? Agora eu estou em vantagem. E tudo que você não quer numa briga é cair. Paulo está dizendo o seguinte, que nessa guerra espiritual, nós podemos estar tomando bomba, porque estamos dando vantagem para o inimigo. E essa palavra vantagem tem a ver, sabe com o quê? Com uma oportunidade. Sabe quando você tem algo bem fechadinho, mas uma brecha se abre, e aí você consegue enfiar a mão e ir abrindo. A ideia de vantagem aqui que Paulo está dizendo é, o diabo não precisa de muita coisa, ele só precisa de uma brechinha, e se você der uma brechinha para ele, ele vai entrar, e se ele entrar, ele não vai descansar até que ele tenha tudo. É por isso que Jesus disse, que se você recebe o Senhor, sua casa é limpa. Diz o texto, Jesus dizendo que o diabo sai, e ele anda por lugares áridos, mas depois ele volta para dar uma olhada na casa. E se ele encontrar a casa vazia, ele não vai entrar de imediato, mas ele vai lá buscar outros 7 demônios piores do que ele, para entrar nessa casa. E aí Jesus diz assim, o estado dessa pessoa será pior do que antes. Se você já se afastou, se você já se desviou, você sabe do que eu estou dizendo. Voltar não foi fácil. Ou se você está voltando nesses dias, você sabe que se firmar e voltar não está sendo fácil. Por quê? Porque uma vez que ele entrou, uma vez que ele obteve vantagem, ele não vai querer largar aquela situação. Agora, irmãos, nós estamos falando de um ano apostólico de firmamento, um ano apostólico de estender as tendas, ou seja, me firmar e crescer. Mas a pergunta que eu vim fazer aqui para vocês, ou melhor, 2 perguntas que eu vim fazer para vocês. A primeira é, será que você não está ignorando o seu inimigo espiritual? Será que você não está olhando as suas lutas e as suas guerras de forma natural? Será que o que você está vivendo, você não está querendo dar um remédio natural? Quando eu estou aqui nessa noite para te dizer que a origem do que você está passando é espiritual? E a segunda pergunta que eu faço para você é, será que você não está permitindo coisas na sua vida que estão dando vantagem para o diabo? Vou dar só um exemplo. Paulo diz aqui no texto que a falta de perdão dá vantagem para o diabo. Tem coisa que a gente não quer ouvir, né? Você já parou para pensar que se você tiver alguém na sua vida que você diz, eu não perdoo, você está dando vantagem para o inimigo? E que talvez algumas coisas estão travadas. Você pode orar, você pode clamar, com todo respeito à campanha, você pode vir os 12 dias, e aí passa os 12 dias, e você fala assim, mas faz 50 anos que eu participo dos 12 dias, antes do MCVE nascer, eu já fazia os 12 dias, e uma situação não muda. E aí hoje Deus só está dizendo para você, é simples, é só você perdoar. Ah, mas eu oro e expulso, e o capeta não sai, e o diabo não vai, e a situação não rompe, e o apóstolo já orou, a apóstola já orou, os apóstolos já oraram, desceu um querubim do céu e orou, todo mundo já orou, eu já orei e o negócio não vai. Aí Deus vem e fala para você, é simples, perdoa. Quem você tem que perdoar?
Márcio, mas não é fácil. Não é fácil mesmo. Se fosse fácil a gente perdoava. É porque é difícil que a gente tem dificuldade de perdoar. A Bíblia fala tanto de perdão porque é difícil. Se fosse fácil, Jesus não falaria do perdão. Mas Paulo disse assim: eu não posso, se vocês perdoar essa pessoa, eu não posso deixar de perdoar, porque se eu deixar de perdoar, o diabo vai ter vantagem sobre nós. Ou seja, na hora que a gente precisar entrar numa guerra, vai ser fácil ele nos derrotar, vai ser fácil ele nos resistir. Mas irmãos, sabe o que quando eu leio esse texto eu percebo algo que nós crentes não conseguimos entender. Paulo estava se adiantando a possíveis oportunidades do inimigo. Eu olho hoje os crentes, a gente está sempre na defensiva, a gente está sempre sendo atacado, a gente sempre está só respondendo aos ataques, mas a gente não para pensar assim, cara, se eu fizer isso, o diabo pode fazer isso. Se eu tomar essa atitude, o inimigo pode vir e agir dessa maneira. Eu olho Paulo e por ele entender, por ele não ignorar o inimigo, ele pôde escrever aos irmãos de Corinto o seguinte: se eu não perdoar, eu sei que o inimigo vai ter vantagem. E antes que ele esteja vantagem, eu já estou perdoando. Porque nós não ignoramos os seus ardis. Agora deixa eu te fazer, é uma noite de muitas perguntas. Será que você não tem ignorado o inimigo? Será que você está tomando atitude sem pensar que as suas atitudes podem dar vantagem para o diabo numa hora que você tiver que guerrear? Numa linguagem mais moderna, será que as suas atitudes não estão deixando o diabo com uma carta na manga para usar na hora que for oportuno para ele? Responde para você e Deus. Agora, irmãos, sabe o que é interessante? Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra seres espirituais. Eu sei que pode parecer arcaico, eu sei que pode parecer, em pleno século de tanta tecnologia, a gente falar que ainda existe um diabo e demônios, pode parecer que a gente é ignorante. Eu sei que de repente você está aí todo arrepiado, falando, misericórdia, esse pastor só vai ficar falando do diabo. Nós não estamos aqui para glorificar o diabo, ele é um caído, um derrotado. Mas por não ignorar a existência dele, eu preciso alertar você que ele existe. E que ele pode estar passando o rodo em você e você não está percebendo. Se Paulo falou dele, nós também devemos falar dele. Não glorificá-lo, não exaltá-lo, porque ele já é um derrotado, mas nós não podemos ignorá-lo. E Paulo vai dizer que esse diabo, vamos ler porque senão você vai achar que é conversa de pastor, então vamos para a Bíblia. Efésios capítulo de número 6. Versículo de número 11. Eu vou contar até 3 e você vai ler aí na sua Bíblia. Ou no telão ali. Efésios 6:11. 1, 2, 3. O diabo tem ciladas.
Só que sabe o que eu e a minha esposa descobrimos nesses últimos meses? Ciladas para nós fala de armadilhas, sim ou não? Mas você sabia que essa palavra ciladas, aí na língua grega, é uma palavra que tem a ver com construir um caminho, uma estrada. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: pensa aí numa praia que você gosta muito de ir, quando você está de férias. Se nesse momento você ganhasse aí 50 mil reais e de repente o seu patrão falasse assim, ó, você tem uma semana para ir curtir. Pensa lá no lugar que você iria. Pensou? Tem aquela praia que você, quando você tem a oportunidade, você sempre vai? Tem? Para chegar nesse lugar que você pensou, nessa praia que você gosta de ir, tem um caminho? Aquele caminho que você pega e você sabe que aquele caminho vai te levar até lá? O que Paulo está dizendo é o seguinte, que esse diabo, esses inimigos espirituais, eles sabem o caminho para chegar em mim e em você. Ele sabe como nos pegar. É como se o diabo olhasse e falasse assim, bom, eu preciso chegar no irmão Chiquinho. Qualquer coincidência, tiver algum Chiquinho aqui. Já levantaram a mão ali. Eu quero chegar no irmão Chiquinho. O diabo sabe como chegar. Ele não é um inimigo que não sabe o que está fazendo. Ele é um inimigo que sabe o que está fazendo. Ele sabe como chegar em cada um dos habitantes dessa terra. Ele sabe como chegar até você. Ele sabe quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Ele sabe o que você pode tropeçar. E Paulo está dizendo, por causa disso, nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Ou seja, nós não podemos ficar de bobeira. Você quer estar firme esse ano e quer ver as suas tendas sendo alargadas? Não ignore o diabo. Não dê vantagem ao diabo. Porque senão você vai chegar em 2022 falando, essa é a 50ª campanha das primícias que eu faço. E minha vida não muda. Não acontece nada. Eu acho que eu vou mudar de igreja. Eu não vou mais nas campanhas da primícia. Então, esse ano de 2021, você vai ter que ter a atitude correta. Revista-se de toda a armadura de Deus. No verso 10 ele vai dizer, revistam-se do poder, da força, estejam cheios de Deus. Esse é um ano para você estar turbinado até o tutano, para você se encher de poder, se revestir de toda a armadura. Por quê? Porque você sabe que tem um inimigo que sabe chegar até você, e você não pode estar de bobeira. Fala para o irmão que está aí a 10 quilômetros de distância de você, você não pode ficar de bobeira. Fala para ele. Irmão, está faltando para nós discernimento espiritual. Sabe aquele negócio que crente deveria ter? Sentir o cheirinho do capeta atrás de uma situação? A gente está muito de bobeira. Ah não, isso é normal. Para, irmão, tem coisa que não é normal não. Ah, mas nem tudo é o diabo. Ah, mas o diabo já está um lascado, joga na conta dele. Tem problema. O que não pode é a gente ficar de bobeira. E o pior de tudo, ainda dá oportunidade para ele ter vantagem. Agora, sabe o que também é interessante, que eu acredito que você precisa saber? Diabo não é um nome. Sabia disso? Diabo é uma função. Esse nosso inimigo, ele não chama diabo.
Diabo é a função dele. E essa palavra diabo é uma junção de duas palavras, que poderíamos dizer diabolos, diabolos. Sabe o que significa diabolos? Imagine que eu pegasse esse vidrinho de óleo ungido e ficasse batendo na sua cabeça, no mesmo lugar. O que você acha que ia acontecer? No começo isso não ia te incomodar tanto. Daqui a pouco ia começar a te incomodar. Daqui a pouco ia gerar uma ferida. Daqui a pouco o sangue já ia estar escorrendo da sua cabeça. Daqui a pouco você ia estar querendo me matar. Essa palavra diabo significa que o nosso inimigo, quando ele começa a atacar alguém, ele vai ficar batendo na mesma tecla. Sabe aquelas coisas que de tempo em tempo acontecem com você? Você já parou para pensar? Por que que de tempos em tempos certos pensamentos querem entrar na nossa mente? Por que de tempos em tempos parece que aquela mesma tentação, aquela mesma situação volta? Você nunca parou para pensar por quê? Porque o inimigo vai ficar tentando no mesmo lugar. Até que uma brecha se abra. E aí ele entra. É por isso que a gente precisa saber, irmãos, quem ele é e como ele age, para que nós possamos nos antever aos seus ataques. Não responder os ataques, mas que nós possamos estar à frente. Se você mexe com o computador, você sabe que os hackers estão sempre trabalhando com vírus. Mas tem aqueles hackers que trabalham em fazer os antivírus. Só que o antivírus é sempre uma resposta a um novo vírus criado. Ninguém cria um antivírus assim, não vou criar um antivírus, porque se aparecer um vírus desse jeito, a gente consegue combater. Não. Primeiro vem o vírus, depois vem a resposta ao vírus. É a mesma coisa do coronavírus. Agora está essa correria por vacina. Não havia uma vacina antes porque não havia um vírus. Muitas vezes, irmãos, espiritualmente nós estamos assim. Nós estamos tão de bobeira que a gente só responde a um ataque. A gente não consegue ter uma vacina antes, um antivírus. Mas quando a gente entende o nosso inimigo, quando a gente compreende como ele age, então a gente pode se antever. A gente pode se antecipar. A gente pode se preparar. E nós podemos compreender por que que certas coisas acontecem de tempos em tempos, ou começam a acontecer na sequência, a mesma coisa. Você saiu de casa, um cara tentou te fechar. Você virou a esquina, um cara tentou te fechar de novo. Você andou 10 quilômetros, um cara tentou te fechar de novo. Andou 30 quilômetros, um cara tentou te fechar. Você estava entrando no estacionamento onde você trabalha, um cara quase te pegou lá. Aí você, ai, o que será que está acontecendo hoje? 10 caras tentou me fechar. Ei, liga a antena. Tem alguma coisa espiritual por trás. Um dia eu estava com a minha filha no carro e uns caras, virei uma rua, um cara fez uma loucura na minha frente. Virei outra rua, o cara fez de novo. Aí eu já falei para ela, falei, estou sentindo cheiro de chifrudo por aí. Já em nome de Jesus, Satanás, nós te amarramos agora. Eu vou chegar em paz. Eu e a minha filha, nós vamos chegar em paz na igreja. Ai, pastor, mas isso aí não é fanatismo? Eu ainda prefiro ser fanático assim, do que depois falar, ai, bateram no meu carro, agora eu estou vendo, foi o diabo.
Então é melhor se antecipar. Oração e caldo de galinha não faz mal para ninguém. É melhor orar do que depois ficar arrependido porque não orou. Se veio no seu coração que tem cheiro de coisa espiritual, meu irmão, ora. Mas e se eu tiver enganado? Ora. Você acha que Deus vai estar lá no céu olhando, falando, não vou responder porque você está orando de bobeira. O que Deus vai fazer, vai olhar e vai falar assim, meu filho está ligeiro. Está ligado. Eu me lembro, acho que há 2 ou 3 anos atrás, em uma semana, bateram 2 vezes no meu carro. E a última batida foi uma batida daquelas mesmo na traseira que a gente viu a mão de Deus. Aí eu me liguei e falei, já mandei mensagem para o povo da igreja, falei, gente, o diabo está querendo matar nós. 6 horas aí. Aí o povo já, uns intercessores já se levantou, porque eu entendi que não era natural. E não, talvez você fale assim, pastor, de repente você é ruim de volante. Não, foram gente que bateram em mim. Não foi eu que bati. A última batida na traseira eu estava parado. O cara veio na traseira e pau! A Neide, minha esposa, ficou com dor no pescoço. Foi um negócio sério a batida. Mas eu entendi que não era natural. Tinha algo espiritual por detrás. Você quer estar firme esse ano? Você quer ver as tendas sendo alargadas? Tenha discernimento espiritual. Não fica de bobeira. Se o Senhor começar a te conduzir a consertar situações, conserte. Para que o inimigo não tenha vantagem sobre você. Para que o inimigo não tenha nada na manga para sacar. Irmãos, vamos ser sinceros, podemos ser sinceros nessa noite? Para o inimigo não encontrar vantagem sobre nós? A maioria de nós está cheio de perrengue para consertar. A maioria de nós, se Jesus entrasse agora ali por aquelas portas, falasse assim, dou 30 segundos para vocês se arrumar, porque eu estou levando a minha igreja, isso aqui ia virar uma correria, velho. Alguns aqui iam falar, ainda bem que o meu desafeto está aqui. Irmão, me perdoa! Mas o que ia ter de gente correndo, falando, Jesus, 15 minutinhos. É só o tempo do Uber chegar e eu correr. Tentei ligar, Senhor, para pedir perdão, mas não tem sinal aqui. Não está respondendo. Senhor, eu garanto, é rápido. O Uber já está chegando. Rapidinho, só um tempinho. Posso confiar no Senhor? Mas você acha que essa é a vida que Deus tem para nós? Agora, sabe o que é interessante, irmãos? Esses últimos meses, eu estava desanimado. Eu sei que você nunca se desanimou. Eu sei que principalmente o apóstolo Ideir, a apóstola Selma, nunca tiveram vontade de chutar tudo. Mas eu não atingi o nível espiritual e a maturidade deles. De ao longo desses anos de ministério, nunca querer chutar tudo. Nos últimos meses eu queria pegar a igreja e chutar, mas chutar bonito mesmo. Pá! E eu estava sentindo um desânimo. Sabe quando eu cheguei no ápice, nós tomando café na mesa, eu falei para a Neide o seguinte, eu falei, hoje, se eu tivesse dinheiro, eu não ia nem perguntar para Deus se era a vontade dele, eu ia pegar você e a Melissa, e nós ia sair do país, eu ia para qualquer canto do mundo que não tem crente, que não tem evangelho, e aí a gente ia começar algo lá.
que eu estou cansado, cansei de igreja, cansei de crente, cansei até do país. Sabe quando você chuta tudo? E a minha esposa sabe que eu sou um cara perseverante. E quando ela me viu com vontade de chutar tudo, ela desesperou. Eu falei para ela, ainda bem que nós não tem dinheiro, porque se tiver dinheiro eu não ia nem ir na vontade de Deus, eu ia ir na minha vontade. E aí Deus me deu esse texto. E aí sabe o que Deus falou para mim? Sabe por que você está assim? Porque eu estava vivendo umas situações dentro da igreja. E sabe por que Deus falou para mim, sabe por que você está assim? Porque você está dando vantagem para o diabo. E o diabo está vindo para cima de você. Eu falei, não Deus, eu sou apóstolo. Apóstolo não dá vantagem para o diabo. Detalhe, eu tinha feito um jejum de Daniel, só estava comendo chuchu, batata, tomate. A princípio era para 21 dias, só no legume. Os 21 dias se transformaram em 30, 35, 40 dias. E chegaram aos 60 dias, 2 meses. 2 meses só em verduras e legumes e frutas. E eu estava perguntando para Deus, Deus, aonde está o problema? Por que algumas coisas não vão? Me revela, Deus. E aí, quando Deus me deu essa palavra, e Ele me disse, a questão é que você está dando vantagem para o inimigo. Ele falou, lembra que você jejuou e você me perguntou qual era o problema? O problema é algo que está dentro do seu coração. Falei, não Deus, o Senhor está enganado. Eu estou perguntando qual é o problema. Ele falou, então, eu estou te revelando qual é o problema. O problema é algo que está dentro do teu coração. E eu falei, Deus, o que é? Ele falou assim, você deixou que a ofensa entrasse no seu coração. Atitudes que pessoas tiveram com você, você deixou que a ofensa entrasse dentro do seu coração. E agora tudo que você faz é uma resposta às ofensas que você sofreu. E eu falei, tá Deus, o que eu faço? Ele falou, é simples. Você não vai estar com essas pessoas que te ofenderam? Falei, vou. Ele falou, chega lá e pede perdão. Detalhe, sem se justificar. Porque quando a gente vai pedir perdão, vocês não. Eu sei que vocês já estão assim. Eu olho para vocês, é como se eu tivesse vindo serafins e querubins aqui. Alguns de vocês já passaram serafins. Porque os serafins têm 6 asas, alguns de vocês já têm 8. Mas o povo lá de Suzano, os crentes de Suzano, inclusive eu, quando vai pedir perdão para alguém, a nossa atitude é o quê? Ah, irmão, me perdoa, mas também, né? Poxa, mas você foi agir daquele jeito, por isso que eu fiquei com raiva. Não, mas eu reagi assim, porque também, você podia ter vigiado, você não estava lá quando o apóstolo Márcio falou de levar vantagem? Você podia também ter entendido a mensagem. Irmãos, o maior nível de arrependimento e de pedido de perdão é quando você vence a tentação de se justificar. E Deus falou para mim, você vai reunir com essas pessoas e você vai pedir perdão pelas suas atitudes com elas. Sem se justificar, ainda que você tenha direitos, ainda que você tenha razão, é para pedir perdão, sem justificativa. E eu comecei aquela reunião dizendo para eles, estou aqui para pedir perdão a vocês. E se eu começar a me justificar, eu quero que vocês me parem, porque eu não quero me justificar. Eu quero falar dos meus erros para com vocês. E olhando um a um no olho, eu pedi perdão. Não foi fácil.
Não foi fácil, irmãos. Até porque muitas vezes, quando eu olhava no olho da pessoa, eu tinha razão pelas minhas atitudes, porque a pessoa teve atitudes erradas. Eu tinha toda a justificativa, e a justificativa vinha aqui, e eu engolia ela de novo. Terminamos aquela reunião. Nenhum deles, dos que estavam ali, viraram para mim e falaram: Márcio, eu também quero te pedir perdão porque eu errei com você. Mas sabe, irmãos, quando a reunião terminou, que eu entrei no meu carro, parecia que mais de 500 toneladas haviam saído de sobre mim. Todo o peso espiritual, todo o desânimo, toda aquela amargura que estava no meu coração, tudo aquilo que estava me corroendo, tudo aquilo que estava tirando os meus sonhos, tirando as minhas expectativas, tudo aquilo que estava me consumindo, foi arrancado de sobre mim. E eu cheguei em casa, falei para minha esposa, a atmosfera espiritual mudou ao meu redor. Naquela noite eu fui para o culto e, irmãos, o ambiente espiritual da igreja estava outro, uma presença de Deus. Eu estava sentindo uma leveza para ministrar a palavra, e eu falei para minha esposa: eu penso nas mesmas coisas, eu vejo as mesmas atitudes, as pessoas estão tendo a mesma atitude para comigo, mas agora isso não entra no meu coração, agora isso não me ofende, agora isso não traz peso sobre mim. Eu falei para ela: eu sei que é difícil tentar passar para alguém aquilo que você sentiu, mas eu falei para ela, Deus é testemunha, eu sou outro homem depois disso. E aí eu entendi que o desânimo, tudo aquilo que estava sobre mim, era espiritual, irmãos, não era natural, era espiritual. Eu estava com a ofensa que eu tinha deixado entrar no meu coração, eu estava dando vantagem para o inimigo, e numa guerra o inimigo estava lançando toda sorte de pensamentos, de morte, de destruição, de que não vai dar certo, não vai acontecer, pega as suas coisas, pega a sua família e some, ninguém quer saber de você, ninguém está nem aí para você. Todos esses pensamentos sumiram como uma nuvem que é soprada por um grande e poderoso vento, irmãos, e o meu coração mudou. Meu coração mudou. As pessoas não mudaram, as atitudes continuam as mesmas, mas sabe o que é importante? Algo mudou aqui dentro de mim. Até porque eu falei: Deus, eu não tenho o poder de mudar as pessoas, então o Senhor tratou comigo, o Senhor vai tratar com elas. Não interessa se as pessoas estão na mesma situação, Senhor. O importante é o que o Senhor fez comigo. O importante é o que o Senhor fez com o meu coração. O importante foi que esse peso que estava sobre a minha vida e que estava sobre a minha família, automaticamente sobre a igreja, foi arrancado com mão poderosa. As lutas continuam? Sim. Mas como é gostoso saber que essa carta que o inimigo tinha, eu consegui arrancar da mão dele. Nós não podemos ignorar, irmãos, que nós temos um inimigo. Mas para terminar, eu preciso te dizer algo. Quando Paulo diz assim: nós não ignoramos os seus desígnios, os seus ardis, as suas intenções, a gente poderia traduzir esse versículo da seguinte maneira: nós não ignoramos os seus jogos mentais. A nossa guerra, irmãos, é uma guerra que na maioria das vezes é travada aqui. É travada aqui no coração. Sabe o que eu percebi? Às vezes eu estava esperando um diabo de chifre, tridente,
que fosse aparecer à noite no meu quarto, eu vou te matar porque você está pregando o evangelho, e pulasse em cima de mim, e a gente rolasse, e a minha esposa acordasse, visse eu lá rolando no chão, e eu falasse para ela, eu estou rolando com o diabo aqui, me ajuda. Eu comecei a entender que era mais sutil do que eu imaginava. Era às vezes com uma voz que parecia minha, falando, tá vendo? Fulano passou e não nem te cumprimentou. Tá vendo aí, ó? Você estava pregando e fulano levantou e saiu fora. Tá vendo? Você falou para fulano abrir o culto e ele disse que tem coisas mais importantes. E isso foi entrando no meu coração. E na hora que a batalha intensificou, o inimigo jogou a carta dele e disse assim, tá vendo? Sai fora. Se você for ir para um outro lugar, você vai ser muito mais frutífero. E eu estava quase sucumbindo àquilo. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo. Graças a Deus por esse Santo Espírito que habita em nós. E que no meio de tudo isso vem e fala conosco. Ainda que muitas vezes ele fale aquilo que a gente não quer ouvir. Porque você pensa que foi fácil ouvir, você deixou que a ofensa entrasse no seu coração. O problema não está no exterior, o problema está no seu interior. Irmãos, não foi fácil, mas foi poderoso, porque eu sei o que eu experimentei, e eu sei o que Deus quer que você experimente. Se o Senhor está dizendo para vocês que é um ano de firmamento, de estar firmes, e um ano de estender as tendas, é um ano de ampliar território, é um ano de crescer. Vocês precisam saber que para crescer, para estar firme, vai haver uma batalha. E é uma batalha espiritual. E que nessa batalha espiritual você não pode ignorar que o inimigo sabe aonde pegar você. E que você precisa implodir todas as estradas que ele pode ter para chegar até você. E que você não pode ter nada na sua vida que possa dar vantagem a ele. Ainda que seja difícil, ainda que seja dolorido, a gente precisa tirar todas as cartas da mão do inimigo. Se é pessoas que você precisa perdoar, fale para Deus, Senhor, eu não consigo. Se é pessoas que te ofenderam, fala para Ele, Senhor, o Senhor sabe o que essa pessoa fez, a minha vontade é matar. Eu só não ponho chumbinho na comida dele porque eu sou crente. Mas que eu tenho vontade de pôr chumbinho, Senhor. Será que não tem chumbinho gospel? Mas a gente às vezes precisa falar, irmãos. Admitir e falar, Deus, o meu coração está assim. Eu estou odiando fulano. Senhor, minha vontade é sumir do planeta, sei lá. Tudo aquilo que o Espírito Santo mostrar para você nesse ano, que pode dar vantagem ao inimigo, irmãos. Ainda que seja difícil, tire. Ainda que você fique sozinho, fique. Mas porque você possa dizer, como Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Ele não tem nada em mim. Eu posso ficar de pé, porque ele não tem do que me acusar. Aleluia, aleluia, aleluia.
Irmãos, eu gosto de vir aqui porque, assim, cada lugar é especial. Mas assim, aqui eu sinto uns negócios meio estranhos. Às vezes eu estou aqui, assim, ministrando, eu sinto uns arrupios dos céus. Aí talvez você estava me olhando, e você falou, meu Deus, o que ele está rindo ali? Às vezes dá uns negócios assim que você, sutilmente você olha para o lado para ver se não tem nenhum ser assim, do céu, né? Mas eu sei que os seres do céu estão aqui, ainda que nós não vejamos. Vocês são uma casa especial para Deus. Aleluia. Aleluia. Como está, querido, o seu coração? Como está a sua vida? Que luta você está enfrentando? Qual é o momento da sua vida? Você está debaixo de batalha, de guerra? Você está desanimado? Você está oprimido? Deprimido? De repente você está igual eu estava, com vontade de chutar tudo. E talvez você estava achando que era natural. E talvez Deus me trouxe lá de Suzano para cá hoje, para dizer para você que não é natural, é espiritual. E talvez para te dizer que as suas tendas só não foram alargadas e você só não está firme ainda, porque existem coisas no seu coração que precisam ser resolvidas. Vai ser fácil? Mas depois que a gente obedece, irmãos, como é gostoso você obedecer a Deus. Na hora dói, mas depois você fala, Senhor, obrigado. Aleluia, 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 Jesus, aleluia. Aleluia. Você que de repente sente a necessidade de sair do seu lugar e vir até aqui à frente, se prostrar diante do Senhor, eu quero dar essa oportunidade para você. Você de repente se identificou demais com a palavra. Eu quero te dar essa oportunidade de sair do seu lugar, vir aqui, se ajoelhar e falar com o Senhor, para Ele te ajudar, para Ele te dar graça, força. Faça isso nessa hora. Se você se sentir movido, faça isso, de sair do seu lugar e vir aqui à frente, se prostrar diante do Senhor e falar com Ele. Se você entende que você tem dado vantagem ao inimigo, que o inimigo está tendo vantagem sobre você, existem coisas no seu coração, na sua mente, atitudes que precisam ser mudadas. Seja sincero com Deus, irmãos. Nós não estamos aqui para apontar o dedo, por isso que eu abri a minha vida e falei de algo que estava no meu coração. Porque pastores, líderes, eles podem ser os maiores, eles ainda assim têm falhas e tem áreas que precisam ser tratadas. Aleluia. Alamanashuri andaramanashi karamanas. Shuri mandaramanagarabashuri. Se o pessoal do louvor quiser vir dedilhar algo aqui, fique à vontade. Shili mandaramanagashura mandaramanagas. Eita Jesus. Deus tem crescimento, irmãos, para todos.
Mas o crescimento não quer dizer que não vai haver tratamento. Talvez você tenha lutado para se firmar. Meu Deus. Eu não sei porquê, mas tem uma visão que está insistindo aqui no meu espírito. E uma palavra do Senhor que vem. Eu vejo como um anjo aqui. E ele, na frente dele tem uma lousa. E ele está escrevendo nessa lousa. E a palavra que vem ao meu espírito com relação ao discernimento desse anjo com essa lousa é que esse ano de 2021 para vocês vai ser um ano de muito ensino da palavra. Eu sinto no meu espírito como se o Senhor estivesse chamando vocês a se aprofundar no ensino. A rever fundamentos. É como se vocês estivessem retornando a fundamentos dessa casa. É como se houvesse um retorno aos fundamentos. É como se vocês fossem ter um ano de ensino para um retorno aos fundamentos, aquilo que é fundamento para esse ministério. Meu Deus, estou lá, Deus está chamando alguns de vocês aqui a voltar aos princípios. Alguns de vocês estão sendo chamados a voltar aos princípios. Coisas pequenas. De repente, lá no começo, quando você chegava para o culto, a primeira coisa que você fazia era se ajoelhar e ter um tempo de oração. De repente você era alguém que chegava antes para orar, mas hoje você não faz mais isso. Talvez você esteja se perguntando por que você está fraco, e a resposta que o Senhor dá a você é porque você abandonou princípios. Princípios pequenos, princípios que podem parecer até tolos para o cristianismo atual, mas eram princípios que te mantinham firmes e que te fizeram crescer. Deus está chamando alguns aqui a retornar aos princípios. E eu sinto no Espírito o Senhor chamando essa casa a voltar aos fundamentos. Não é que vocês perderam, mas sabe quando você quer fazer a casa crescer? Se você quer construir um andar, você precisa ver se os fundamentos têm sustento. Muitas vezes para fazer algo crescer, a gente precisa dar uma olhada nos fundamentos, e talvez você vai ter que reforçar os fundamentos, lançar pilares novos, mas nunca abandonar os fundamentos. Meu Deus, muitos fardos estão sendo removidos daqui. Eu vejo muitos sacos de lixo sendo tirados do nosso meio.
Alguns de vocês vão sair daqui tão leves. Alguns de vocês vão sair daqui com um coração como eu naquele dia. Meu Deus. Ei, Espírito Santo. A situação pode não mudar, mas vai mudar dentro de você. Isso é o que importa. Se a situação vai mudar, é Deus quem sabe. O importante é que mude o seu interior. Meu Deus. Está uma presença densa aqui. Meu Jesus. Eu estou até com medo, irmãos, de fazer algo que fira essa presença. Que fira isso que Ele está fazendo aqui. Ele está dizendo que nessa noite Ele veio aqui como aquele bom samaritano. Ele veio curar feridas aqui. Aleluia, Deus. Eu não sei quem é essa pessoa, mas tem alguém aqui no nosso meio que estava se sentindo largado e abandonado. Você estava achando que estava jogado na beira do caminho e o que te esperava era morrer. Como aquele homem que estava à beira do caminho, que havia sido espancado, você estava assim na beira do caminho. Mas o bom samaritano te encontrou. Aleluia. Eu não sei se é uma pessoa, duas ou três, mas eu sinto que eu vejo no meu espírito pessoas aqui caídas, mas eu vejo Jesus vindo nessa noite como bom samaritano para aplicar remédio nas suas feridas. Eu queria, se você é essa pessoa, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Se você sente que você é essa pessoa que estava, vem. Quando Ele fala, irmãos, eu tenho certeza. Eu sei que a gente está no meio da pandemia, eu sei que tem todo esse negócio de distanciamento, mas essas pessoas que vieram aqui à frente, elas estão precisando de ser abraçadas. Eu não as conheço. Talvez você conhece e fala, mas de novo está ali na frente. Nós não estamos aqui. Jesus disse que não veio julgar, Ele disse que veio como bom samaritano. Ele veio para colocar remédio nas feridas. Aleluia. E eu queria que alguns irmãos viessem e dessem um abraço nesses moços que estão aqui. Nós já estamos encerrando, irmãos. Prometo para você. Nós já estamos encerrando. Aliás, eu estou encerrando. Eu não sei se Jesus vai encerrar. Eu prometo para você que eu estou encerrando, mas aí, como eu sei que é dele o negócio, então eu posso garantir por mim, não por ele. Vai adorando, vai adorando. Se você sente que tem alguém do seu lado aí precisando, pelo menos de um abraço, abraça, depois você toma banho de álcool gel. Numa presença dessa, irmão, eu duvido que o bicho está aqui no nosso meio. Ele podia estar até na sua roupa, mas na hora que o fogo acendeu, já queimou. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vai falando com ele, vai abraçando, vai falando em línguas. Sei lá, vai desfrutando dessa presença.
Eu acho que Jesus estendeu um pouquinho o culto só por causa desses abraços aí que alguns estavam precisando. Vai adorando aí, irmão. Vai adorando. Aleluia. Se você está abraçado com alguém, vai orando por essa pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Se você tem uma palavra profética para alguém, vai entregando, vai entregando, vai entregando, vai entregando. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Tu nararamanara e tchalana. Se você está enfermo, seja curado agora. Receba a sua cura agora. Todas as enfermidades vão saindo agora, na autoridade do nome de Jesus, seja ela qual forem. Dores vão saindo agora. Vão saindo agora. Que esse bálsamo que está curando corações aqui cure corpos. Em nome de Jesus, que o seu corpo seja curado agora. Seja curado, seja curada. Receba a restauração plena. Restauração plena. Restauração plena. Deixa Jesus pegar você. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito